Bem-vindos aqui ao nosso terceiro evento do canal Gestão Ambiental e Roça. Esse evento aqui sobre avaliação de impactos ambientais. Nesta apresentação estarei trazendo algumas informações a respeito da avaliação do impacto ambiental, algumas situações, como que seria na prática de avaliar impactos ambientais, tá? Com o caso a gente vá atuar em alguma organização, atuar para si próprio também, que também tem essa questão do profissional montar uma própria empresa de consultoria, começar a executar alguns serviços, tá? Como um autônomo, e aí está atuando, tá bom? Então, avaliação de impactos ambientais, muito prazer, caso vocês não me conheçam ainda. Eu me chamo Davi Xavier e sou tecnólogo em gestão ambiental, tá bom, pessoal? Então, gente, iniciando, eu gostaria de explanar aqui a importância de nós avaliarmos os impactos ambientais, beleza? Então, gente, qual a importância de avaliar os impactos ambientais Olha, achei um erro de ortografia aqui, perdão. A questão aqui é projetos, tá, gente? Então, qual a importância de avaliar os impactos ambientais de projetos e empreendimentos? Perdão, essas coisas acontecem, esse tipo de erros acontecem, mas eu peço que vocês me perdoem, tá? Então, qual a importância de avaliar os impactos ambientais de projetos e empreendimentos? Pessoal, conforme vão passando-se os anos, eu sempre gosto de tocar nessa tecla. Os nossos recursos naturais, eles ficam cada vez mais escassos, né? Recursos esses essenciais para a manutenção da vida, do planeta, né, nos ecossistemas. Temos um recurso muito importante, um dos recursos naturais mais importantes existentes aqui no nosso planeta, que é a água. A água importante para a manutenção da vida, dos ecossistemas. Nós, seres vivos, seres humanos, obviamente, né, precisamos bastante desse recurso para o nosso consumo, para o nosso uso do dia a dia, para os nossos afazeres domésticos também. As empresas precisam bastante de água, grande parte das indústrias também. Então, enfim, é indiscutível a importância dos recursos naturais, principalmente da água, aí para a existência de todo tipo de vida, todo e qualquer tipo de vida presente nos ecossistemas. Então, conforme vão passando esses anos, esses ecossistemas vão ficando escassos. Por quê? Bom, gente, conforme a nossa população foi aumentando, foi crescendo com o passar dos anos, nós fomos precisando de mais espaço, de mais áreas para produzir, né, para habitarmos, para fazermos construções das nossas residências, das nossas moradias, né, precisando de área para produzir, para plantar, para praticar a agricultura, a pecuária e outros tipos de atividades. Então, por conta disso, os nossos recursos eles foram reduzindo, né, principalmente as áreas florestais, certo? Foram reduzindo. Nós, aqui no Brasil, nós temos alguns biomas existentes, como o bioma Mata Atlântica, o bioma Caatinga, Pantanal, Pampa, Amazônico, Cerrado e assim vai, e outros. E todos esses biomas, em sua grande parte, encontram-se degradados, como é o caso do bioma Mata Atlântica. Do bioma Mata Atlântica, pessoal, restam apenas 13% aproximadamente aí da sua vegetação original, de acordo com dados da Fundação SOS Mata Atlântica, tá? Sendo que apenas 3% estão presentes em unidades de conservação oficiais, tá? Então, esses recursos, tá, pessoal, são muito importantes. Então, tá aí a importância de nós avaliarmos os impactos ambientais dos empreendimentos, dos projetos. Por quê? Porque, caso não for feita a avaliação dos impactos, né, saber quais são os impactos que estão prejudicando ali o meio ambiente, possivelmente em um futuro próximo, nós não tenhamos mais esses recursos que são importantíssimos
para a manutenção da vida nos ecossistemas. Então é muito importante avaliarmos os impactos, identificarmos qual a gravidade destes impactos, qual a magnitude, e assim a gente desenvolver através de métodos, né, através do método científico, daqui a pouquinho eu vou estar comentando sobre ele, projetos, né, existem diversas tecnologias também atualmente, para nos auxiliar neste trabalho, nessas avaliações dos impactos ambientais dos empreendimentos, tudo bem? Então, é muito importante a gente avaliar os impactos ambientais para que a gente saiba de sua magnitude e assim a gente possa desenvolver métodos para controlar, mitigar esses impactos ambientais, tá certo? Então, é muito importante. Então, iniciando aqui a respeito da avaliação de impacto ambiental, nós temos um projeto, né, um estudo, um trabalho que é muito importante, que faz parte dessa avaliação, que é o diagnóstico ambiental. Então, nós temos aqui a base conceitual do diagnóstico ambiental, né, que o diagnóstico é uma ferramenta de gestão ambiental utilizada para identificar os impactos ambientais, né, das empresas, das organizações, das atividades, obviamente, que são desenvolvidas nessas empresas, nessas organizações. E o diagnóstico ambiental, pessoal, está aqui, o diagnóstico ambiental é uma ferramenta de gestão ambiental que se insere nos procedimentos de gerenciamento empresarial. É muito importante a gente saber que o diagnóstico ele é implementado quando ainda não existe nenhuma ação ambiental na empresa. Então, quando a gente vai, por exemplo, chegar numa empresa para desenvolver um trabalho, por exemplo, de licenciamento, a gente precisa fazer o que? A gente precisa diagnosticar quais são os possíveis danos ambientais que aquela empresa ela está ocasionando ao meio ambiente. Então, se ela precisa de licença, obviamente que alguma coisa de errado está acontecendo, ou pode acontecer. Tá? Então, o diagnóstico ambiental vai servir para a gente fazer um levantamento de dados, de informações a respeito dos impactos ambientais gerados por determinada atividade desenvolvida na empresa. Tá certo? Então, o diagnóstico ele é a base da avaliação dos impactos ambientais. Então, é uma ferramenta muito importante para nos ajudar a descobrir e também a desenvolver os métodos, né, as estratégias, os objetivos para que a gente venha a mitigar os impactos ambientais das organizações, ok? Então, para que a gente possa fazer uma avaliação de impacto ambiental, nós precisamos seguir um método científico. Se vocês são universitários, obviamente vocês já ouviram falar aqui no método científico. Então, a partir de agora, tá, gente? A partir de quando a gente entra na faculdade, começa a estudar, independente de qual curso seja, tudo a gente tem que se basear no método científico. Pois tudo tem que ser comprovado cientificamente. Não adianta a gente falar, a gente afirmar, se nós não temos uma base para comprovar que determinada informação, a afirmação está correta. Então, para a gente seguir o nosso diagnóstico ambiental, com a nossa avaliação de impactos ambientais, é necessário a gente seguir um método científico, que inicialmente consiste na observação, tá? Depois a gente identifica o problema. Vamos imaginar que a gente esteja em uma empresa e a gente vai diagnosticar aquela empresa, fazer um diagnóstico das atividades, dos impactos ambientais causados, a magnitude dos impactos ambientais. Então, inicialmente, a gente chega na organização, tá? E nós vamos fazer observações. O gestor ambiental, assim como os outros profissionais de meio ambiente, desenvolvendo esse tipo de atividade, nós precisamos ir a campo, né? Fazer visitas técnicas. Assim, a gente diagnosticar os problemas. E aí, depois dos problemas, nós vamos ter algumas hipóteses. Olha, esse problema pode estar sendo causado por determinada ação. A gente vai fazer algumas afirmações para levantar algumas hipóteses, né, das possíveis causas daquele problema. Depois, nós vamos fazer os experimentos. Por exemplo, vamos coletar
uma amostra de solo, de um possível solo que esteja contaminado, certo? Então a gente vai fazer o experimento, levar essa amostra de solo lá para o laboratório, fazer o levantamento, experimento. Depois a gente adquire os resultados e por fim nós temos as conclusões daquilo que nós afirmamos ali na frente. Nós vamos de fato comprovar se essas hipóteses que nós levantamos são de fato verídicas e aí a gente desenvolve os métodos para mitigarmos os impactos ambientais da organização, tudo bem? Então, seguindo esse método científico, a gente pode organizar um diagnóstico ambiental. Mais uma vez repetindo, o diagnóstico ambiental ele consiste no levantamento de informações iniciais, de dados, tá, a respeito da empresa e de determinada atividade. Tudo bem, pessoal?